isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Nós só temos saída e segurança em Jesus. Por isso que a palavra de Deus nos chama com tanta força, e Deus está nos chamando com tanta insistência para que nós cresçamos espiritualmente e não fiquemos iludidos com esse mundo, que nós não vamos tirar mais nada daqui. É só ataque do diabo, violento, massacres, coisas inesperadas, pessoas inocentes morrendo, né? Coisas difíceis. O que vai acontecer é que não vai ter liberdade de vida. Não vai. Está prometido isso na Bíblia, não é? Então, como que a gente vai orar para parar esse terrorismo? Isto já está previsto. É uma coisa maligna que não tem como. Como quando Deus diz, se ele não tivesse abreviado de Jesus voltar e resgatar a igreja, não ia ter como sobreviver. Não vamos nos esquecer que Jesus disse que no tempo da arca, ninguém estava se importando para a pregação de Noé. Que vai acontecer nada, está igualzinho hoje. Ninguém está se importando com a palavra de Deus. Ninguém está acreditando que a coisa está feia, que o diabo está agindo violentamente, que nós não temos segurança nenhuma, em lugar nenhum, não tem aonde se refugiar. E mais que está previsto que alimento vai ser uma coisa escassa, porque o país está o mundo está super populoso. As coisas estão piorando e essa condição climática está atrapalhando até, a agricultura, pecuária, está atrapalhando tudo. As coisas estão difíceis. Então, no futuro, nem o dinheiro vai adiantar. Não vai adiantar ter mansão, ter 1000 coisas, não vai adiantar ter Jesus. Então, nós temos que nos empenhar mais em conhecer mais Jesus, em ficar mais com Ele, do que fazer tantos planos para ir, conquistar coisas do mundo que nós não vamos poder reinar com estas coisas. Porque está sendo gradativo o ataque, né? Está vindo. É que nem chuva, tempestade, vem, vai, está acontecendo. Então, não fiquem alegres com as coisas do mundo. Busque Deus, se preocupe, se isola, ora. Deus vai falar com você, que as coisas estão sérias, que segurança é só em Jesus. Então, hoje nós vamos ver aqui uma parte da Bíblia que, muitas vezes, eu acho que isso não é bem ensinado. Não é sobre o que a semente é, a palavra de Deus, o que é a água, como que a gente vai fazer essa palavra reinar na nossa vida, já que Jesus falou que nós precisamos tomar cuidado para a palavra não ser tirada. Em Marcos 4, a gente sempre está trazendo esse ensino aqui, essa parte do ensino de Jesus, de que a palavra de Deus, ela é semeada, mas ela é imediatamente tirada pelo diabo. Então, como que é que ele tira? A gente está sempre vendo isso. Então, vamos examinar hoje um pouco sobre esta semente que Jesus falou, que a palavra é uma semente. Ele diz que a palavra é uma semente. Mas, olha, nós entendemos muito bem isso, de que a semente colocada num vaso, numa floreira, e se ela for deixada dentro de um quartinho que a gente tem lá em casa, lá aqueles quartinhos que tem lá no fundo, sei lá, na despensa, fechadinho, não vai germinar, vai? Não. Por quê? Porque a semente precisa de luz e água para ela germinar, vir à vida e dar as flores, se forem flores ou frutos. A floreira geralmente são flores. Então, para que ela dê as flores e a gente possa colher, ela precisa de luz e água. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso na palavra. Veja lá, Mateus capítulo 13. A importância, nós precisamos prestar atenção no que Jesus está falando na palavra. Por isso que a gente lê.
a Bíblia, ora em línguas, para que a gente tenha entendimento. Sabe por quê? É fácil de observar as pessoas que não estudam a palavra de Deus. A pessoa que não estuda a palavra de Deus, estudar não é você ir na faculdade de teologia, longe disso. Estudar é você ter um tempo a sós com Deus, com a Bíblia, tipo pegando ensinos que são dados aqui, que o pastor David dá, outros que são nessa linha, de você ouvir estes ensinos, acompanhando na Bíblia, orando em línguas, olha quanta coisa está fazendo, e fazendo anotações. Isto é ensino. Isto é estudar o ensino, tá? Isso é um estudo. As pessoas que não estudam, elas não regam a semente, que é a palavra de Deus. Se a semente não é regada, ela também não tem a luz, porque a luz para a semente natural, que é o sol, recebe para ela também germinar. Aqui na palavra de Deus, a luz é a revelação que o Espírito Santo dá da palavra de Deus. A revelação, ela vem com entendimento, mas não é entendimento natural na cabeça. Então, quando as pessoas não estudam a palavra de Deus, não oram em línguas, tem todo esse processo, elas não têm o entendimento espiritual da palavra. Então, quando as pessoas estão conversando, é muito fácil observar se elas estão regando a semente e colocando ela na luz ou não. Estão só e tão somente com um entendimento racional, mental. São duas coisas, dá para distinguir. Quem estuda a palavra de Deus, quem recebe revelação do Espírito Santo, sabe discernir quando, numa conversa em geral, aonde que as pessoas estão espiritualmente. Quem realmente está estudando, quem realmente está regando a semente, colocando na luz, estão me acompanhando nisso? E quem realmente entendeu só mentalmente. São duas coisas. Então as pessoas podem vir na igreja 30 anos, sabe falar as coisas, mas dá para perceber que é só mental, intelectual, não é espiritual. E Jesus veio falar que não é para ser assim, tem que ser espiritual, porque se não for espiritual, eu não estou em comunhão com Deus. Eu estou longe de Deus, eu não vou receber dele, eu não creio espiritualmente. Eu não estou preparada para vencer os ataques do diabo. Estão me acompanhando nisso? Então é isso que Jesus vai ensinar aqui hoje. Nós vamos focalizar isso aqui hoje. Então o versículo, nós vamos ver aqui o capítulo 13 de Mateus, versículo 1, ele está falando a parábola do semeador. Mas aí no 10 ele vai explicar. Então vamos entrar aqui no versículo 10. Ele diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E daí no 11, alguém respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Então veja, nós precisamos aprender como é que anda nesse reino. Tá? Se você for para um país aí que tem rei, você tem que saber como que são as leis daquele reinado. Como é que você vai viver lá naquele reino? Tá ok? Então, para a gente andar com Deus, nós temos que saber como é o reino do céu. Qual é o mistério desse reino que está implantado aqui para nós? Para quem aceitou Jesus. Não é demais isso, gente? É demais, é só vitória. É só bênção. Porque nós estamos nos sendo preparados para o grande dia. Tá? Então, conhecer os mistérios do reino do céu, mas aqueles não lhes é isso concedido. Então veja aqui no 19 um pouquinho. Nós não vamos ler tudo, porque eu não vou fazer um estudo tão profundo só assim, por cima, uma pincelada. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aqui está assim, explicado de uma maneira mais fácil de entender
do que lá em Marcos. Então, quem está com o entendimento da palavra mental, racional, intelectual, é aí que o diabo vem e tira a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é natural, ela é espírito e vida. Então ela precisa de discernimento espiritual. Tá? Então eu só vou ter isso orando muito em línguas. Lendo a palavra, como eu disse, ouvindo os ensinos, estudando, acompanhando na Bíblia, orando em línguas. De novo, ouvindo os ensinos. Tá? Tudo bem, se você está ouvindo o ensino enquanto você trabalha, você está indo para lá e para cá, mas você tem que achar uma hora para você sentar. Aí você vai abrir a Bíblia e checar tudo aquilo que está sendo falado da palavra. Você vai ler, você vai receber, então, o entendimento que vem do Espírito Santo. Então, novamente, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É assim que as pessoas vão se afastando, porque elas não têm raiz. A palavra não tem raiz. Não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque está na floreira, lá dentro do quartinho, na despensa, no escuro, sem água, sem luz. Estão acompanhando? O 23, o 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso aqui é para quem gosta do mundo, só pensa no mundo. Não tem raiz alguma na palavra de Deus. Também está ouvindo o ensino. A palavra foi semeada. Está naquela floreira, no escuro, lá no quartinho de casa. Estão me acompanhando? Foi semeado. Todo mundo está recebendo a semeadura da palavra. Todos que vêm aqui, todos, quando os pregadores estão pregando, ensinando a palavra. Está sendo semeada, mas está sendo colocada a luz, né, da revelação, está sendo regada, está sendo aguada. Precisa ser aguado. Se não é aguado, está lá dentro, tipo, dormindo. Vocês estão me acompanhando nisso? Por quê? Aquelas sementes que estão na floreira, se eu pegar aquela semente, está lá, gente, já está muito tempo lá, a semente. Eu pus lá, naquela terra, e guardei lá no quartinho. Ficou lá, gente, mais de ano, está lá. Mas eu resolvi tirar aquela floreira para fora. Comecei a aguar aquela floreira, deixei lá fora, toma sol, eu vou aguando, vem chuva, fica lá. De repente começa a aparecer uns raminhos, e não é mato. São aquelas sementes que foram germinadas, porque eu trouxe para a vida, para a luz e com a água, alimentando elas. Então veja, que é muito fácil do inimigo roubar a palavra de Deus quando a floreira está enfiada lá no quartinho com a semente. Como isso? Recebe a semeadura porque a palavra está sendo pregada no altar. As pessoas estão sentadas ouvindo. Está sendo semeado, mas está colocando lá no quartinho. No escuro, não está acontecendo nada. Está dormente, está num estado de dormência. A palavra de Deus não vai dar flor, não vai dar fruto, não vai colher nada. É sério ou não? Então, vocês estão... É bem fácil esse exemplo. Aí no 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Tem revelação do Espírito. Não é revelação da mente. É diferente. Vocês têm que entender que é diferente. O que é uma coisa mental, um entendimento mental, de uma revelação espiritual. É oposta. É conforme luz, dia e noite.
Então, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, chega a dar fruto. Quando tem a revelação, você entende? Que precisa ter a revelação. Mas atenção, não é entendimento mental. Quem não ora em línguas, quem não estuda a palavra, como eu disse, quem não está em contato com a palavra, buscando, lendo, querendo aprender, não está regando a semente que é a palavra. Não está com a luz de Deus, com a revelação e entendimento, para que ela possa florescer ou dar frutos. Então, Jesus continua aqui, ó. Ele vai dar outra parábola explicando a mesma coisa que ele acabou de dizer, em parábola. No 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Foi um inimigo. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, Jesus, por favor, explica melhor. Ou, digamos, o Espírito Santo, né? Traduz em miúdos o que Jesus falou aqui. Então, vamos ver aqui que este homem, no reino dos céus, é exatamente assim. O homem semeou uma semente boa. Então, no reino dos céus, a palavra de Deus é uma semente boa, ela é semeada. Tudo que vocês estão ouvindo aqui é semente. Entende? Todos os cultos que vocês vieram até hoje aqui, vocês estão recebendo a semeadura. A semente está sendo semeada. Sim, foi para vocês. Todo mundo recebeu, foi plantado, semente boa. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo não é o semeador. Nós precisamos entender isso. O inimigo não é o semeador, de jeito nenhum. O inimigo é justamente, presta atenção aqui, enquanto os homens dormiam. Quem são esses homens? Os homens são todos que receberam a semeadura. Todos que a palavra foi semeada. Todas as pessoas que receberam a pregação da palavra de Deus. Dormiram. Como que dormiu? Pegou a caixinha com a terra, a semente, pôs lá no quartinho, escuro. Dormiu. É sério ou não? Tá gostando disso? Você não acha isso que é um alerta para a sua vida, não? Então, presta atenção. Onde que está a sua floreira? Está no quartinho da tua casa? Jogado lá, enfiado? Atrás de tudo que não presta. Na frente você pôs só coisa do mundo, brilhando. E a tua vida com Deus está igual essa floreira. Seca, esturricada no escuro. E a palavra lá dentro. A sua vida espiritual é isso. Se você não está estudando a palavra de Deus. É exatamente isso que Jesus está falando. Isso é muito sério. E dê graças a Deus de você estar ouvindo isso, porque você tem oportunidade de aprender o que fazer na vida para andar com Jesus agora, para que você não pereça com aqueles que não estão andando com Ele. Está valendo? Porque você está aprendendo, não vai ter desculpa diante de Deus. Não vai ter, porque você ouviu. A quem muito é dado, muito é cobrado. Tipo, mas por que você não fez nada? Eu te dei tudo.
Você pegou a sua floreira toda semeada e tacou lá no quartinho escuro, atrás de um monte de bagulho na frente. Só bagulho, porcaria na frente daquela floreira toda semeada com flores, com frutos, com riquezas, que iam florescer, que iam dar flores e frutos. Você colocou porcaria do mundo que você acha importante. Por que você acha importante? Porque a sua alma é que domina a sua vida e não o seu espírito nascido de novo. É a sua alma cheia de pecado que está dominando você. E você não está nem aí. Deus também não pode fazer nada mais. Porque Ele já fez o máximo. Morreu na cruz por você. Para te dar a condição de você andar com Ele agora. Livre do domínio do diabo na sua vida. Do domínio da sua alma na sua vida. Que ela só quer pecado. Ela só quer aparência. Ela só quer prazer. Por isso que você tem que jejuar. Jejuar, orar em línguas. Se isolar um pouco para você não querer o prazer do mundo. Deixa quem quiser fazer o que quiser. Você aceitou Jesus, é para você andar com Ele. É para a luz brilhar na sua vida. Não precisa falar para ninguém, porque luz acesa, não precisa falar, ó, está aceso. Dá para ver. Estão me acompanhando? Então, aqui ele está falando no versículo 25, mas enquanto os homens dormiam, quer dizer, indiferentes espiritualmente. Toda pessoa que está com a sua floreira enfiada lá no quartinho da tua casa, no escuro, lugar que você nem nunca vai lá, que é uma porcaria aquele seu quartinho. Só tem lixo lá. E foi lá que você colocou a floreira com as grandiosas sementes, valiosas, que são eternas, que é a palavra de Deus. Você tacou lá com desprezo. Isso é indiferença espiritual, os que dormem. Que está levando a vida de qualquer jeito. Deus é bom, Ele abençoa, claro. Se você abrir o seu coração e crer, Ele te abençoa. Mas isso não quer dizer que você está andando com Ele. Absolutamente não quer dizer que você está andando com Ele. De jeito nenhum, porque se você o amasse, você estaria andando com Ele. Porque você só anda com quem você ama, ou não? Ah, a gente que você odeia, põe do lado. Já deu um chega. Então veja a sua alma se ela não está precisando, hein? De uma lapidada. Porque ela não está amando Jesus coisa nenhuma. Está colocando lá no quartinho escuro, horroroso. Sabe aquele quartinho? No fundo do quintal. Bem horrível mesmo. Bem nojento, que ninguém nem quer entrar lá. É lá que está esta floreira. O coração do homem, que é indiferente espiritualmente, é dessa maneira. É igualzinho a uma floreira cheia de semente da palavra de Deus sem fazer nada. Deus está alertando cada dia aqui na nossa vida o que é para nós fazermos. E vem cá, você não caiu de paraquedas aqui nessa igreja, não. Você não caiu de paraquedas. Deus trouxe você. Para que você vá pegar essa floreira e pegar toda a semente que já foi semeada e fazer dar fruto, flores maravilhosas. Porque não é lindo as flores? Quando elas germinam, crescem, uma de cada qualidade, uma de cada cor, uma de cada jeito, enfeitando, e os frutos. Assim é quem anda com Deus, só tem isso na vida. Por que desprezar isso e pegar aqueles lixos que estão lá no quartinho na frente? Só porcaria. Que se corrompe, que passa, que se destrói. Mas isso não. Isso é vida. Estão acompanhando? Então veja. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo. Dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, justamente, o diabo age, né, na alma das pessoas que não estão com o coração fazendo a palavra, a semente germinar.
Então ele vem e coloca o que ele quer lá dentro. Presta atenção. Tem um buraco aqui. Mais cedo ou mais tarde esse buraco vai ser cheio de alguma coisa. Todo buraco vazio vai ser cheio de alguma coisa. Assim é o homem que dorme, é igual um buraco vazio. Vai ser cheio de coisa que não presta. O que foi que entrou aqui nesse buraco, nesse terreno? Semeou o joio no meio do trigo. Então, eles perguntaram, senhor, não dá para tirar o joio, então, já que o trigo está bonitinho lá? Não, ele disse, não dá. Sabe por quê? Porque, gente, o joio e o trigo, eles são idênticos desde a semente. Não dá para diferenciar, cara. Faça favor de prestar atenção. Faça favor de se ligar e dar um jeito na sua vida, pelo amor de Deus. Não dá para ser mais claro o que Jesus está dizendo aqui para alertar cada cristão. O joio e o trigo, a semente, já começa pela semente, são idênticos. Quando que eu vou descobrir o que é joio e o que é trigo? Jesus, olha que exemplo mais sábio que só Jesus podia dar. Só Ele, para nos falar como que o diabo age. E isso é com revelação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Quando que eu vou saber? Então, Jesus, ele disse, olha, na hora da colheita, sabe por quê? Eles crescem também iguais. A aparência é exatamente a mesma. Só que um é o trigo que eu vou poder usar e o outro não presta para nada, é vazio. É vazio o joio, vai ser cortado e jogado no fogo. Isso é para preocupar ou não? Ah, você gostou desse ensino? Então vai estudar. Enquanto você não aprender isso, não entrar dentro de você, não passa para a próxima lição. Vocês estão me acompanhando? O que vocês estão estudando com o que vocês estão recebendo aqui? Nada, jogando tudo nesta floreira e tacando no quartinho escuro lá. Nem eu pensei que o Espírito Santo fosse falar tanta coisa assim. Nem eu, que eu não ia falar tanta coisa. Eu ia dar um exemplo só. Mas ele está chamando a atenção. Porque é sério. O perigo está nos rodeando. O perigo está nos rodeando. E está todo mundo tranquilo. Festa, passeio. Se aparecer um para o outro, querer ser mais. Ter mais regalias, querer mais isso, querer mais aquilo. E e divisão e tanta coisa. Para que isso? Nós temos que levar uma vida com Deus. E se nós levamos uma vida com Deus, nós sabemos levar uma vida com as pessoas. Tá? Então, não vai ser possível fazer a divisão enquanto o joio está sendo lançado lá, porque parece até que está tudo bom, parece que está tudo ótimo. Por quê? Como eu disse anteriormente, o que eu penso racionalmente me ilude de que eu estou andando com Deus e eu não estou. Não estou regando coisa nenhuma e nem pondo na luz de Deus a palavra que foi em mim semeada. Eu só sei intelectualmente falar 3, 4 coisas. Eu posso até falar muitas. Mas eu não estou com isso fundamentado dentro de mim. Eu não tenho a revelação para mudar a minha vida. Quando uma pessoa tem revelação, que ela passou tempo com a palavra, aquilo começa a germinar dentro dela, ela começa a mudar de vida, de pensamento, de falas, de atitudes. Então, as pessoas quando estão conversando, se elas não estão com a floreira delas, no sol, na luz do sol, e sendo regada, isto é, estudando, orando, elas estão dormindo e estão falando joio. Ave. Qualquer cristão. Ele não está falando para a gente que está lá fora no mundo, não. O corpo de Cristo só está falando joio. Coisas intelectuais, não espiritual. Nem estão dando confiança para a vida espiritual.
estão indiferentes, por isso que dormem. Valeu isso? Então vamos ver só mais um versículo aqui, que eu podia ir muito mais além, mas chega por hoje, só para a gente ver como eles falam da palavra aqui, como Jesus fala, Efésios 5. Fala da palavra, que também é água. Efésios, capítulo 5, vamos ver. Valeu esse ensino? Meu Deus, já fica nervoso. Mas as igrejas precisam aprender isso, os cristãos precisam aprender. Porque vai ter um ou dois que de repente vai pegar a floreira que está lá naquele quarto nojento, horroroso, e vai pôr, então, para tomar a luz do sol e vai regar. E vai dar muito fruto, vai ser conhecido no corpo de Cristo. E por que a gente insiste em pregar e ensinar? Justamente para estimular alguém de pegar essa floreira, sempre é um estímulo, sempre, para pegar essa floreira e fazer aguar, ver se alguém vai começar a aguar, vai começar a colocar lá no sol, né, receber a luz, para começar a germinar, mudar a vida. Não pensa que o seu trabalho, que o seu dia a dia, que você está por aí empenhado, é o que está sustentando você. Não é. Porque se não for Deus que sustenta a sua vida, isso cai de um dia para o outro. Você perde a sua vida de um dia para o outro. Não se iluda com tantos afazeres, que isso é o diabo roubando a palavra de Deus. Então, Efésios, capítulo 5, né, eu falei? Então, 24, deixa eu ver. 25 e 26. Maridos, nós sabemos que ele fez toda uma comparação aqui de casamento com a igreja, porque esse é o amor de Cristo por nós. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lavagem de água pela palavra. Então é o seguinte, a semente é a palavra, mas a água também é a palavra. Porque a semente foi lançada a palavra. Agora, eu preciso fazer alguma coisa com essa palavra. Ela é chamada também de água. É aí que entra lá em João, quando ele diz, rios de água viva, né, fluirão do seu Espírito, que é o Espírito Santo. É também chamado de água. O Espírito Santo, ele vai ter que agir, interagir com a palavra que foi semeada no meu coração. Por isso que a oração em línguas é necessário. Estudar, você tem que saber. Se você entra numa faculdade, você tem que estudar. Alguma coisa você tem que apresentar. Senão você nunca vai passar. Como é que você vai ser um profissional? Que, aliás, está cheio de profissional burro, né? Incompetente, porque copiou do outro, mandou fazer, fez por correspondência, blá, blá, blá. Não tem capacidade. Também esses não valem. Mas o verdadeiro, ele teve que saber, aprender, estudar, apresentar. Para andar com Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus tem que estudar, não é na faculdade de teologia? Jamais. Porque lá eu não estou ensinando isso. Nada disso. Não estão ensinando você a crescer em Deus. Você dar frutos em Deus. É o Espírito Santo que vai te ensinar. Você tem que orar em línguas, pega o seu caderno, escreve, ouve, lê de novo, ora em línguas. Você tem que saber isso para receber a revelação do Espírito Santo. Não tem burro. Não existe burro. Todo mundo aprende, porque é o Espírito Santo que ensina. Os homens é que taxam os outros de burro, mas Deus não. Ele vai ensinar. Eu vou ler, eu vou aprender. Então a água é o Espírito Santo que vai regar a semente semeada, que é a palavra de Deus o ensino. Entendeu isso? Então, toda a glória a Jesus. Eu espero que todo mundo vai pegar a floreira que estava lá na sombrinha, trazer mais para o sol, regar mais, para que dê frutos. Comece a estudar a palavra. Você vai entrar no seu chamado. Deus vai chamar você para fazer algo nesses últimos dias. Aleluia. E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção
veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.